Cara, esse modelo quebra o Spotify. Assim como Você o Spotify elimina o intermediário. elimina o intermediário. Tem o fee dele. Assim como o Spotify quebrou as gravadoras, né, quebrou a indústria da música, bom, agora a web descentralizada vai quebrar as centralizadas da Web 2. E aí, jovem? Meu querido! Beleza? Beleza, e aí? Bora pra mais uma? Bora mais um convidado de honra aí Mais hoje. um convidado, Fábio. E aí, Fábio? Fábio Jung. Fábio Jungs, E aí, Fábio? como é que tá? Beleza, Tudo bem? pura? Joia? Prazer, Fábio. Tranquilo? Tudo bom? Tudo certo? Então, Fábio, cara, a gente sempre introduz aqui dizendo que a ideia é um bate-papo, tá? Sem compromisso, sem horário, sem meta, a ideia é papo de boteco. Então, a gente está te convidando aqui porque a gente sabe que você tem uma relação de longa data com a Cigan, né? O papel desse podcast aqui é bater papo, então explicar pra galera, às vezes a gente traz assuntos como nuvem, como comercial, como... às vezes o cliente fala um pouquinho de si, então às vezes aqui é bate-papo, tá? Então aqui a ideia é sem muito tema em aberto, tá? Então eu queria começar pedindo pra tu te apresentar, dizer quem que é o Fábio aí, como é que o Fábio caiu nesse mundo de tecnologia e até contar um pouquinho da história que eu sei que você tem com a Cigan aí já de longa data, né? Muito bom. Obrigado pelo convite. Sempre é bom voltar aqui na Cigan, né? Agora na sede nova, porque eu já tive a oportunidade de conhecer, mas assim, a história, de fato, com a Cigan, ela é antiga, né? Eu comecei a trabalhar na Cigan, na época ainda que o nome não era nem Cigan, era Abis, né? Isso foi 1996, então lá se vão 26 anos, né, de conexão, né? E eu, por algum tempo, né, por alguns anos, fiquei atuando aqui na então Abis, né, no que a gente chamava na época como área de hardware ou de conectividade, uma época que se vendia computador, que se entregava computador e que se tinha que fazer essa infraestrutura básica antes de colocar o software. Hoje isso evaporou, felizmente isso está tudo na nuvem, né? E aí nós, em algum momento ali, 2004, 2005, a gente resolveu fazer uma operação separada, né? Aí eu me foquei com a Abias, que depois se tornou, né, a Ativo, né, que é essa empresa que nós temos hoje aqui no estado, que entrega soluções de segurança, de hardware. Tem cliente ainda que compra hardware, que compra servidor, que compra storage, que entrega nessas soluções dentro de casa, né? E um pouco mais adiante, a Ativo começou a se tornar muito relevante no mercado de cloud, né? E cloud passou a ser o novo normal, né, ali de 2015, 2016. Então, todo cliente que queria comprar ou que queria montar uma infraestrutura também queria avaliar nessa infraestrutura em cloud, né? Então, nós montamos uma empresa nova chamada Soul Cloud, e essa é 100% orientada para cloud. A única coisa que a Soul Cloud faz é cloud, né? E hoje com a Soul Cloud nós estamos em 50 pessoas, 1.500 clientes, 25 cidades no Brasil tem pessoas da Soul Cloud trabalhando. É uma empresa que nasceu com o conceito também de work from anywhere, né? Então não existe, a Soul Cloud não tem sede física, não vai ter sede física, é um conceito de empresa distribuída, usando nuvem, obviamente, que é o que a gente faz, né? Somos um dos principais parceiros da Microsoft hoje aqui no Brasil e foco 100% em cloud. Que bacana. Bem o skin the game, né? Você já tem chancelando o negócio já na fonte, né? Nós tínhamos um data center em Porto Alegre, que nós compramos em 2012, e aí por 7 anos a gente operou o data center. Nós tínhamos mais de 300 clientes no data center, né? E aí nós fomos o primeiro data center na América Latina que desligou o data center e levou todo mundo para a nuvem. Então nós criamos um projeto na época chamado Desliguei Meu Data Center, e, de fato, a gente levou 100% dos clientes para cloud. E aí a gente enterrou o data center, né? A gente resolveu que... E aí fazia sentido separar as estratégias, né? Quer dizer, assim, a Soul Cloud, o que é cloud, e Ativo, o que é não cloud, né? Então, ainda tem, como eu comentei, né, clientes que preferem, né, o servidor embaixo da mesa, como a gente brinca, né? Então, Ativo entrega segurança, né, serviços gerenciados em segurança, hardware, de todos os tipos, né? E a Soul Cloud focada em cloud, né? Essa é a nossa composição atual. Top. Não. E assim, né, Fábio, essa questão de nuvem e tal, a gente, enfim, é inegável que cada vez mais está mais forte, né? A nuvem já se fala da nuvem há muito tempo, mas nos últimos 2 anos, é até muito acelerado pela pandemia, cada vez mais acho que nuvem, a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Já foi para frente. Só que junto com essa questão de infra vem outras tecnologias, né? Tem a Web3, NFT, blockchain, um monte de coisa. Eu sei que também tens um pé nessa área, não tens? Então deixa eu contar um pouco como é que é essa história. Primeiro assim, que esses últimos
10 anos, eles foram 10 anos de uma virada conceitual quando a gente pensa em computação, né? Assim, nós vínhamos, né, até 2010 num cenário em que a computação, em geral, ela era limitada e centralizada. Então, as empresas tinham que comprar suas infraestruturas, instalar dentro de casa, para depois desenvolver suas soluções e conseguir criar inovações, né? Esse modelo, ele deu espaço para um modelo de computação universal e ilimitada. Bom, em nuvem a gente tem tudo que a gente precisa com uma altíssima disponibilidade, na velocidade que a gente quer, e é muito fácil criar inovações, e é muito fácil começar a inovar usando nuvem, porque tudo está lá pronto, inteligência artificial, recursos de blockchain, recursos de IoT, integrações, etc., está tudo muito mais disponível na nuvem. Então, nuvem é uma tecnologia, ou é uma infraestrutura, um padrão de infraestrutura novo que nos últimos 10 anos se consolidou, especialmente por AWS, Google e Microsoft, que foram as 3 nuvens que mais se desenvolveram nesse ponto. Mas também nessa década, algumas outras coisas aconteceram. Inteligência artificial, né, ganhou muita velocidade nesse período. Blockchain ganhou muita velocidade nesse período, né? Blockchain é um conceito, né, do finalzinho da década de 2000, então 2008, 2009, né, quando surge criptomoeda, Bitcoin, aí o conceito de blockchain se torna realidade. Eu comecei a estudar criptomoeda ali em 2014, 2015, quando eu consegui assim, entender cara, aqui tem algumas coisas muito especiais, né, e aí, de fato, me apaixonei pelo assunto. Em 2015, né, uma segunda diferente blockchain, mas bastante relevante, que é a blockchain Ethereum, ganhou espaço, né, com o surgimento, né, da blockchain Ethereum, onde começaram a surgir conceitos como smart contracts, tokenização de coisas, né? Então, ali de 2015 para frente, o assunto deixou de ser um assunto meramente criptomoeda para ser o assunto, opa, aqui tem uma tecnologia que faz sentido a gente se aproximar. E aí eu e mais alguns sócios, a gente abriu uma empresa em 2017 chamada 1%, que tinha um foco, desenvolver software em blockchain, desenvolver software para blockchain. 100% blockchain. 100% blockchain, né? E nós, enfim, estamos há 5 anos nessa jornada. Hoje, depois desses 5 anos, os principais projetos de blockchain no Brasil passaram pelas nossas mãos de alguma forma, ou são projetos nossos, ou passaram pelas nossas mãos, né? Então, nós fizemos coisas extremamente importantes, como projeto de tokenização de crédito de carbono. O maior projeto de tokenização de crédito de carbono do mundo hoje é brasileiro, feito por nós, né? O token, né, de crédito de carbono MCO2 é listado em exchanges como Coinbase, Gemini. É o primeiro token feito na América Latina, listado em exchange global, em exchange top 3, feito aqui, feito por empresas brasileiras. A tokenização de mercado imobiliário, tem uma empresa gaúcha também, NetSpace, o nome da empresa, né, do mesmo fundador na realidade, um dos fundadores da Movile, né, fundador de iFood, Delivery Center e essa turma aí. Criaram a NetSpace. NetSpace trabalha com o mercado imobiliário, né, o conceito de propriedade digital. Então, assim, tokenização de propriedade em que você pode, né, trabalhar a locação e aquisição de imóveis na forma de tokens, né? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que o judiciário aceita, né, assim, a arquitetura tradicional de registro de imóveis, matrícula, aceita smart contract na matrícula. É o primeiro estado do Brasil em que a legislação permite você anexar na matrícula um smart contract daquele imóvel, né? E isso já está agora no ar, está maduro, já tem mais de 1 ano de operação, já tem mais de 100 milhões em imóveis tokenizados nesse Mas é o único ainda? Foi o primeiro e ainda... É um dos primeiros, e isso é o bom de inovação, porque tu consegue, né, experimentar coisas e fazer muita coisa que não está nem regulada ainda, né? Nós fizemos um projeto de tokenização de equity de startups, né? Então, em vez de você, né, o investidor de startup, em vez de botar o dinheiro e receber um contrato, botava o dinheiro e recebia um token, né? Que representava aquela participação na startup. Isso foi em 2018, a CVM nem tinha ainda regulação para isso, e aí a gente conseguiu, né, uma licença especial para experimentar estilo sandbox agora, né, como está rodando agora o sandbox regulatório da CVM. Então tem coisas maravilhosas pela frente, tem coisas muito, muito bem já transcorridas, mas assim, o cenário ele é maravilhoso. Mar aberto ainda, né? O cenário é mar aberto. Legal. E, cara, pelo que você comentou, assim, desses projetos, vocês foram uns early adopters, né, que a gente fala.
Em que estágio que você vê que a gente está agora? Ainda quem adota nesse momento ainda é um early adopter ou não? Já está mais maduro? Em que pé que você acha que a gente está então, assim, ainda numa fase muito inicial da curva, tá? Ainda, definitivamente, blockchain está na sua infância ainda. Ainda mais assim, aprendendo do que fazendo. Sim. Eu gosto de fazer uma analogia, assim, é muito parecido com o que a gente viveu na internet, lá 96, 97, 98, né? Assim, os primeiros 3, 4 anos de internet. A gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? O tamanho do impacto dessa transformação que a internet nos traria. Mas a gente sabia que tinha que estar lá, né? Eu lembro muito bem, assim, em 1997, quando eu ainda trabalhava, né, no que na época se chamava Abiz, e a gente trabalhava ainda com Novell, na rede Novell. Depois deixou de existir logo um tempo depois. E tinha um software de comunicação, de colaboração que chamava GroupWise. Então a gente usava o GroupWise para troca de mensagem, e-mail, né, e-mail. E eu lembro que a gente fez uma reunião, né, nós da empresa, talvez nós éramos uns 15 no total da empresa, para combinar que a gente tentaria 2, 3 vezes por semana ler o e-mail. Pessoal, vamos tentar 2, 3 para a gente se manter atualizado. Então são coisas que não faz 50 anos, faz 25 anos que aconteceu isso, né? E bom, alguns anos depois a internet virou o mundo do avesso, né? É algo muito parecido com o que a gente enxerga e eu acredito que vai acontecer com o blockchain, como uma das tecnologias de transformação. E aí vem essa história do Web3, o que é essa história de Web3? Por que é diferente da Web2? O que diferencia? Quem é que está indo para a Web3 já? Quem é que vai esperar? Quem é que vai ser o atrasado da história? Quem é que vão ser os early adopters, né? Então eu acho que a gente está numa fase muito inicial ainda, muito inicial. Show. Já que você deixou a bola, o que seria a diferença de Web3 para o Web2? Assim, o Web2 é o... Eu ia até melhorar a pergunta, não que a pergunta foi eu, não é isso. Melhorar não, né? Complementar a pergunta. Até para... Ainda é um assunto muito novo, muito novo. Sim. Apesar de a gente já estar falando isso há alguns anos, ainda já aumenta o movimento de mercado a cada ano, mas se for olhar no market share geral, ainda a fatia é minúscula, né? Como é que tu introduz uma pessoa nesse assunto, nesse rito? Aí vai pro Web2, Web3, blockchain, NFT, cripto. Mas vamos dizer assim, se fosse fazer um caminho das pedras, assim, onde é que tu acha, cara, é por aqui, é mais ou menos isso, o caminho é esse? Tá, legal. Vamos simplificar o entendimento da seguinte forma. Web 1.0, lá no início, os primórdios da internet. Os usuários eram agentes passivos que consumiam um conteúdo estático que lá estava. Então a gente consumia conteúdo que alguém publicava lá. Tá? Na Web 2, isso foi, vamos lá, até 2000. Né? Depois da Web 2, de 2000 a 2020, nós passamos a interagir na web. Né? Então, a gente é o momento em que redes sociais, mobile, se tornou muito forte. Então, a gente passou a ler e escrever na web. A gente passou a criar conteúdo na internet. Né? Antes, a gente só era agente passivo. Durou pouco aquele período, felizmente, mas teve a época das BBS, depois teve a época dos sites estáticos, enfim, nós éramos agentes passivos de leitura, né, de conteúdo. Bom, na Web 2, a gente passou a criar interação e, enfim, criar conteúdo também. E aí vem toda aquela onda de tantos milhões de acessos por segundo, tantos terabytes de dados por minuto, tantos horas de vídeo no YouTube. Bom, daí tem várias estatísticas que mostram. Web 2. Ainda assim, aqui, esse conteúdo, ele não era nosso, ele não era de propriedade nossa, a gente não tinha como explorar esse conteúdo, e ele era fundamentalmente baseado em organizações centralizadas. Então tem os grandes, né? Pega Grupo Meta, pega Microsoft, pega Apple, era uma web centralizada. Né? Quando, nesse período, surge o conceito de blockchain, se diz assim, existe um caminho alternativo de descentralização, em que a gente pode desintermediar o acesso à internet. Então começa assim os projetos de finanças descentralizadas, DeFi, começam os projetos de redes descentralizadas, de redes de governança descentralizada. O principal expoente desses exemplos é o próprio Bitcoin, né? Que é uma rede sem uma governança central, sem um órgão controlador central e que descentraliza um órgão, uma empresa, seja qualquer entidade. Seja o que for. Então tem dois componentes que na Web3 surgem muito fortes, que é o componente da descentralização e o componente da propriedade dos ativos digitais. Por isso que NFT tô te deixando as bolas agora, né? Web3 tu pegou a bola, agora vou te deixar NFT. Por isso que NFT é tão importante agora, nos dias de hoje, porque a gente passa a ter conteúdo digital que eu controlo a propriedade dele. Por quê? Porque blockchain é a primeira tecnologia que nos permite ter ativos digitais
únicos, não copiáveis, não falsificáveis, não duplicáveis, não replicáveis, porque tudo que a gente fazia antes Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí era facilmente multiplicado. Agora não, agora a gente tem ativos digitais que a gente controla eles. Então se a gente pega uma foto desse copo aqui, que é um copo igual ao que vocês estão tomando água, mas se a gente tirar uma foto desse copo, eu pegar essa imagem e pegar as propriedades dela e gerar um token, né, ou gerar um NFT que representa esse copo, eu posso dizer que eu crio um único token desse copo e ele vai ser único na forma digital, que é algo que a gente não tinha antes. Mesmo por mais replicável que fossem as coisas, eu não conseguia jamais saber, tá, mas quem é dono do original? Qual é o original? Isso não existia, agora existe. E essa virada muda o jogo, porque agora eu passo a ter coisas no mundo digital que eu posso controlar a unicidade. E aí eu controlo a escassez. E escassez na economia é fundamental. Então, assim, no momento que eu tenho o digital único, putz, aqui muda o jogo. Aí a gente vê projetos como NBA Top Shot, a gente vê projetos como agora o da Volkswagen, a gente vê projetos como da Heinz, a gente vê projetos maravilhosos com esse conceito, com essa ideia de, bom, se agora eu controlo o digital único e posso usar descentralizado, e esse ativo digital ele é global, por essência, eu crio uma camada nova de economia. Porque assim, tudo que se fazia antes, no mundo não digital, tinha fronteira, né? As finanças do Brasil, bom, o ecossistema financeiro era aqui. Agora não, agora a gente cria um projeto de DeFi que ele, no momento seguinte, ele é global. Né? Então, cara, a regra do jogo muda. As premissas do jogo mudam. Descentralização e propriedade. Esses dois são os componentes novos da Web3. E assim, Fábio, ok, o conceito da foto ali, claramente, para mim, é o conceito do NFT, né? Daquela imagem, daquele arquivo. E, no fim, a tecnologia, tudo leva a tecnologia blockchain, né? Que a mesma coisa das criptos também leva. E aí uma dúvida que eu tenho, particularmente falando, por que aí já puxando até o teu gatilho da NFT, né? A NFT, se fala-se da NFT 1 ano, 2 anos, que pelo menos que tá em burburinho, não sei quanto tempo ela existe, né? Mas aqui, pelo menos, né? Aqui pelo menos, Mas a cripto não, a cripto já tem pelo menos aí uns quase 10, talvez uns 8, 7, vai. É tudo blockchain? Por que demorou? Primeiro veio a cripto, depois veio a NFT. O que é o próximo passo? Tudo no fundo é blockchain raiz? O que é a grande diferenciação entre uma coisa e outra? Tá, bom ponto. Vamos lá. Primeira manifestação real de blockchain foi o Bitcoin em 2009, tá? Dia 3 de janeiro de 2009 foi o primeiro Bitcoin mintado, né? Assim, o primeiro Bitcoin que foi minerado naquela blockchain, que foi a primeira das blockchains. Hoje existem dezenas de blockchains diferentes. Sim. Algumas maravilhosas, muito boas, que elevaram muito, né, os conceitos que foram implementados lá no Bitcoin. Mas a gente tem que entender uma distinção que existe em dois tipos de tokens. Porque, no fim das contas, o Bitcoin não deixa de ser um token, é uma tokenização, né? E NFT também é um token. NFT é de token não fungível, non-fungible token. E a diferença desses dois tipos é assim, tokens fungíveis são iguais entre si. Então, por exemplo, né, copos... São iguais entre si. Né? Se eu trocar o meu com o teu, não vai fazer diferença nenhuma. Bitcoin pra cá, um Bitcoin pra lá é a mesma coisa. Se pegar notas de $100, são fungíveis entre si. Né? Uma nota de 100 para uma outra nota de $100 é igual. Né? Ou o dinheiro em si é fungível. Então, o Bitcoin ele é um token fungível. Entendi. O Bitcoin não tem, este é o meu Bitcoin. Não, eu posso trocar, não faz diferença nenhuma. Isso são tokens fungíveis. O não fungível, ele leva características únicas. Então, por exemplo, se eu pegar... Um exemplo que a gente gosta de fazer, né? 2 bolas de futebol iguais da Adidas de um jogo de futebol. Elas são fungíveis entre si, tanto faz a bola, elas são iguais. Agora, se uma delas tiver a assinatura o autógrafo do Cristiano Ronaldo no último gol que ele fez, essa aqui vai ter um valor diferente. Então, a ideia do NFT é tu conseguir criar a unicidade de algo que tem valor por si só. Então, por exemplo, projeto da NBA Top Shot, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar imagens dos jogos, trechos de enterradas, né? Imagens. Disse, olha, tu pode ser dono daquela imagem. Tu pode ser dono de 15 segundos da enterrada do Michael Jordan na final de 1987. E, isso pro fã tem um valor inestimável. Então, tu começa a dar valor para o que é digital. Mas o vídeo eu não posso multiplicar ele? Pode. Mas eu sei quem é o dono do original. Um é o original. E aí o original tem valor, e quanto mais essa imagem circular, mais valor vai ter o original. Claro. Mas é dono do original. Entender que o NFT, por ser em blockchain, nesse formato, ele
permite essa identificação. Quem é o dono do original? Então aí tem os projetos famosos, né, dos CryptoPunks, né, as cabecinhas de... Pô, quem é que paga $6 milhões num ícone pixelado da cabecinha de um punk? Bom, mas alguém é dono do raro, alguém é dono do único, alguém usa como PFP, né, como Profile Picture. Ou o projeto do Bored Apes, né, os macaquinhos, aqueles lá, né, os 10 mil macaquinhos. Mas eu crio uma escassez, são 10 mil macaquinhos, e eu posso ou não fazer parte do clube. Onde está o Justin Bieber, onde está o Neymar, onde está o... Então a gente cria opa, eu quero estar lá. Né? Sim. E aí os projetos eles começam a se ampliar. Então assim, primeiro restaurante em Manhattan que só pode frequentar quem tem o NFT do restaurante. Se tu não tem o NFT, tu não frequenta. E eu consigo controlar isso, eu consigo controlar e eu começo a atribuir benefícios a esse NFT. Agora tem a última turnê do Milton Nascimento, né, que ele vai fazer, ele está encerrando a carreira, tá? A última turnê é uma turnê para 400 fãs e só quem comprou o NFT. Então tu compra o NFT e tu tem direito aí, né, no show e outros benefícios. Porque o Até inverteram, né? Normalmente você compraria o ingresso que é no NFT. Já mudaram até a lógica, a visão comercial. Cada vez mais a gente vai ver isso. A gente vai ver assim que a chave para destravar benefícios passa a ser o NFT. Sim. Esse é um tema bom, assim. A chave para destravar benefícios passa a ser o NFT. No início, o NFT nasceu como o colecionável. Por que eu pagaria para ter uma imagem, né, na ideia do colecionável? Depois ele virou a ideia dos packs, né? Então é tipo álbum de figurinha. Tu comprava um pack, aí tu abre o pack, daí vem 4 ou 5 imagens, pode ter uma mais rara, menos rara, e tu é dono daquelas imagens. Bom, segundo estágio, né? Terceiro estágio, benefícios, né? Clubes de futebol. Agora o ingresso não é mais o ingresso, agora é o NFT. Tu compra ele, e aí tu pode comprar do tipo A, B e C, e bom, alguns NFTs mais raros te dão acesso, por exemplo, a coletiva de imprensa com os jogadores. Ou te dão acesso a visitar o CT no dia de treino, ou te dão acesso a, enfim, a um café da manhã com um dos jogadores do time, não sei. Sim, experiências exclusivas. Experiências exclusivas. E um próximo estágio do NFT é associar o NFT à monetização. Quer dizer agora. Queria que aquilo ali virou além de toda a experiência que tu teve, ainda virou um bem. Vira um bem. E aí posso ter bens de dois tipos. Pode ser um bem por ser colecionável, raro, eu guardo ele, bom, ele pode ser valorizado ali na frente. Ou eu posso transformar um direito autoral de uma música de um artista em NFT. E aí o dono daquele NFT, eu ganho royalty sobre a música desse cara. Se esse é um artista que ele vai estourar, um cantor que vai estourar, eu posso comprar o NFT hoje, enquanto ele ainda não é um super cantor, né? E no futuro eu posso ganhar os royalties sobre a música dele. Então, assim, a ideia de conseguir rastrear, dar estabilidade, dar controle, dar transparência e atribuir nesses smart contracts os benefícios que a gente quer ao longo do tempo, faz o NFT virar a bola da vez, né? Um objeto de desejo, né, também. E aí tem projetos bons e ruins, né? Tem um monte de projeto tudo. que é só colecionável, que, bom, tu não tem nada a não ser uma imagem, né? Mas eu lembro, você falou que em 2009 ali, o primeiro Bitcoin e tal, acho que chegou no meu ouvido talvez 14, 15, que, né, até pulverizar demorou. E eu lembro que nessa época, talvez, não sei se nessa época já era assim, ou já tinham virado essa chavezinha, mas eu lembro que o Bitcoin ele era colecionável. Tu jogava um joguinho lá, ganhava um Bitcoin. E aí depois, para tentar fomentar aquilo de algum jeito, né? E é o que é NFT hoje, né? Naquela época também tiveram projetos bons e ruins de Bitcoin e de outras criptos e ok, né? E aí eu acho que agora a do NFT vem isso muito, né? Na época, assim, o conceito do Bitcoin é fantástico, né? Assim, não tem nenhum projeto de cripto tão fascinante quanto do Bitcoin, assim, em termos dos conceitos que ele carrega, conceitos econômicos, né? Conceitos de efeito de rede, né? E fora a tecnologia que está ali por detrás, né? Mas, assim, na época era fácil mineirar Bitcoins ou jogar Bitcoins, porque o Bitcoin ele era uma moeda de troca, né? Então, vem no meu jogo, play to earn, né? Joga o meu jogo e eu te recompenso em Bitcoins, porque eu quero audiência. Então, eu quero gente visitando o meu jogo. 0,0001 cent. Era ridículo de barato, né? Hoje tem muito disso hoje, só que hoje, em vez de eu estar recompensando com airdrops lá de cripto, eu recompenso com NFTs do próprio jogo. Então o cara vai jogando e ele vai ganhando skins, ele vai ganhando armas, ele vai ganhando, né, ele vai ganhando atributos no jogo que vão fazendo com que aquele jogador ele seja exclusivo. Todos nós aqui,
né, na nossa infância, nós jogamos alguns joguinhos e tudo que a gente produzia no jogo não era nosso. Né? A gente passava fase, a gente matava o monstro, a gente avançava, a gente fazia top score. Cara, tudo que a gente fazia não era nosso. Agora, ao contrário, agora tudo que a gente faz no jogo pode ser nosso. Toda a história que a gente construiu num jogo, e os jogos estão usando muito conceito de NFT. Sim. Toda a história que a gente vai fazendo nos jogos, a gente pode transformar ela em NFTs e, bom, isso pode ter valor ali na frente. Né? Então, tem grandes players de games hoje que estão olhando para NFTs. Cara, eu preciso ir para NFT, eu preciso transformar a minha história em NFT. Né? Porque essa história vai ter futuro. E veja assim, não é só no mundo digital. Vou dar um outro exemplo para vocês. Grandes marcas, Nike, os caras também estão pensando, puta, como é que eu posso transformar meu tênis num NFT? Sim. Porque se eu pego meu tênis e eu consigo de alguma forma digitalizar aquela experiência, e bom, os caras fazem tracking de corrida, 3, 4 aplicativos, mas se eu associar então esse tênis a essa história e aquele tênis carrega a história, pode ter valor. Que é que não pagaria para comprar a história dos treinos do Usain Bolt, por exemplo. Sim. Cara, deve valer uma nota, mas não existe hoje. Não tem como eu comprar isso hoje, não tem como ter esse registro. Se perdeu na história. Se perdeu na história. Agora a gente tem como fazer. Agora tu consegue digitalizar a história, digitalizar a experiência. E isso tem valor. Para alguém tem valor. Talvez para alguns não tenha. Talvez tu não pagaria, tu não pagaria. Mas bom, talvez alguém vai dizer, cara, a história do Usain Bolt, eu quero. Eu quero comprar, né, as coisas que podem acontecer ali. Né? E uma outra, na esfera onde naturalmente a gente vê muito crescimento nisso, é metaverso. Metaverso é imersão digital. Como é que eu controlo o que é digital nesse ambiente imersivo? Blockchain e NFT. Sim, a única forma de tu dar propriedade para algo digital. Exato, dar propriedade para algo digital. Por isso que propriedade, né, na Web3 e descentralização é fundamental. Descentralização a gente pode questionar, porque assim, o quão descentralizados são esses projetos. Sim. O projeto NFT da Nike, porra, é totalmente Nike. descentralizado, é da Nike, né, o projeto. Mas, né, assim, se a gente entender esse conceito aqui, a gente começa... Pô, a Web3 é diferente da Web2. Sim. E tem uma economia nova surgindo. Né? Nesse ponto de... Quer fazer alguma pergunta que eu tô... Não, eu tava lembrando que eu li um tempo atrás aquele livro das cartas de Bezos, lá do Jeff Bezos da Amazon, né? E aí tinha lá que, acho que, se eu não me engano, a primeira carta que ele fez, sei lá, 97, 99, alguma coisa assim, ele falava sobre a Web 1, na época, né? E ele falava, cara, lembrem-se que estamos no dia 1 da internet, que it's always day one, um negócio assim. E pelo o que a gente tem visto, né, de tudo que você comentou de NFT, de Web3, a gente realmente está no dia 1 dessa parada, né? Então, como a gente, aqui, o podcast como um todo é muito voltado para gestores, como é importante o cara ter essa curiosidade agora de ir atrás disso. Porque aproveitar enquanto a gente está no dia 1, que é onde tem um celeiro de oportunidades gigantes. Exato. Depois que todo mundo entrar, lógico, ainda vão ter oportunidades, mas a chuva de oportunidades é agora, né? E eu gosto, quando eu faço minhas aulas de transformação digital, eu gosto de fazer essa análise, assim, né? Web 1, Web 2, Web 3, e aí eu tento dar nome para essas coisas, né? Então, assim, vamos lá. Web 1, empresas da Web 1. Todas aquelas empresas lá da década de 70, 80, 60, 90, que entraram no mundo digital, mas, bom, elas respiram as premissas da Web 1. Então, se a gente... Vou fazer uma análise aqui de mercado financeiro, tá? Bancos. Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Unibanco, todos esses caras, eles nasceram na época da Web 1, os últimos 30, 40 anos do século passado. Tá aqui. E eles estão assentados nessa ideia aqui. Tá? Eles não conseguiram ainda fazer a transição para o Web 2. Eles não conseguiram fazer. Eles estão ainda nas premissas da Web 1. E o mundo está na 3. Na Web 2, surgiram os bancos digitais. Né? Nubank, C6. Né? E aí a experiência do usuário de Nubank... ela é muito superior à experiência do usuário de uma Caixa, de um Banco do Brasil. Né? Eu mesmo precisei ir na Caixa por uma razão absurda, mas bom, precisei lá desbloquear um device. Não tem nenhum sentido. Mas esse era o mindset da Web 1. Na Web 2, o mindset é diferente. Na Web 2, aqui no Nubank, para pegar o Nubank C6 para pegar exemplos da Web 2. Na Web 3, é finanças descentralizadas. Não tem mais o banco. Então, assim, eu, usuário, eu conecto a minha wallet em algum serviço de lending, de borrowing, de liquidity mining, de um pool de liquidez, que eu empresto liquidez para o mercado. Cara, são conceitos que não existem na Web 2, muito menos na Web 1. Tá? Então, se tu me
comenta a questão do gestor, assim. Primeiro ponto é, cara, onde é que eu tô com a minha empresa? Eu sou uma empresa lá, premissas de Web 1, eu sou uma empresa, nasci nativa digital, eu já uso tudo em cloud, já tenho uma área, né, que fica experimentando coisa, inovando. Porra, legal, eu tô na Web 2 aqui. Ou eu quero construir o Web 3. Onde é que eu tô me posicionando? Se eu tô na Web 1, qual é meu passo? É ir para a Web 2 ou é fazer um leapfrog para a Web 3? Não, porque assim, não faz nenhum sentido hoje um banco querer, agora eu quero ser digital. Cara, eu já estou atrasado, o banco digital já passou, já está atrasado. A nova onda é finança descentralizada. Então, o novo modelo financeiro é finança descentralizada. Isso se aplica para qualquer coisa. A gente peguei banco, podia pegar indústria, podia pegar e-commerce, né? Podia pegar todas as formas. Então, essa questão do gestor é onde é que eu estou e para onde eu quero ir. Né? Ou eu quero ficar sentado nas bases, né? Sim. Porque às vezes mudar é difícil, né? Mudar é difícil. Ia comentar que não à toa essas grandes corporações que estão na Web 1 e principalmente os bancos, me arrisco a dizer que eles tentaram mudar em algum momento, me arrisco a dizer que eles, claro, têm um interesse financeiro, têm a purgência econômica de já estar girando aquilo lá tudo e tal, mas eu acredito que por serem grandes corporações, principalmente as não estatais, elas devem ter tentado dar aquele passo que não foi tão fácil, que foi mais fácil, entre aspas, não fácil não é a palavra correta, mas foi mais comum os novos bancos surgirem e assumirem aquele lugar ao invés dos antigos conseguir pegar aquele lugar. Mas né? tem uma explicação teórica também disso, chama dependência de trajetória. Sim, o que trouxe essa empresa até aqui não é o que vai levar ela para o próximo passo. E para o cara novo criar do zero, que é muito mais fácil. O cara que criou na Web 2.0, cara, ele nasce já nasceu ali, desamarrado dessas premissas aqui. Então, assim, Nubank, é muito mais fácil tu fazer a partir de uma startup de tecnologia e serviços financeiros do que um banco querer virar digital. É inverso, assim. Todas essas empresas da Web 2 aqui, elas não são empresas do segmento, elas são empresas de tecnologia, que entregam algum serviço em alguma área. É o que o Bezos dizia em 97, né, 98. Eu adoro estudar ele e assistir os vídeos, né, das entrevistas dele, porque ele dizia assim lá atrás, assim, perguntavam para ele assim, mas tu não acha muita prepotência da tua parte querer entrar nesse mercado de venda de livros que vocês não conhecem? Ele dizia assim, eu não conheço livros, mas ninguém entrega a melhor experiência do usuário na internet do que eu. E isso vai me fazer conhecer livros daqui a pouco. E aí hoje ele diz, eu vendo qualquer coisa, né, porque eu conheço a experiência do usuário. Né, e é o que ele fez, é o que ele... facilitar de uma forma, a jornada do usuário e o produto dele é consequência. Cara, é remover atrito, é trabalhar numa lógica de streaming, é trabalhar numa lógica de monetização diferente. E esse tríade, atrito, monetização e streaming, para mim é poderoso demais para qualquer empresa. E não contente, ele foi até a cadeia de logística ainda para ajudar a fazer ele ter. É que se tu foca no usuário, tu faz o caminho inverso, né? Sim. O que é melhor para o meu usuário? Melhor para o meu usuário é essa lógica. Então eu vou construir essa lógica. É diferente do mindset antigo, que era de dentro para fora, né? Sim, eu monto o processo, eu monto a minha lógica e tal, agora eu vou vender. E aí tu força o usuário a se adaptar ao teu modelo. E o que o Bezos fez foi o contrário. O primeiro deles, né? O primeiro que fez isso. Depois as de Web 2 nativa, a maioria fez isso. Né? Netflix fez isso, Spotify fez isso, todas as grandes fizeram isso. Né? E aí esse é o ponto, né? Quer dizer assim, o que vem pela frente? Né? Bom, tem o Web3 chegando, né? ou se instalando. A tendência é que muita coisa nova surja aqui. Né? Aqui vai fazer talvez o Spotify talvez fique ultrapassado, porque nas plataformas Web3, o cantor faz seus tokens em NFT e coloca numa plataforma distribuída que remunera melhor o cantor. Cara, esse modelo quebra o Spotify. Assim como você o Spotify elimina o intermediário. Assim como o Spotify quebrou as gravadoras, né, quebrou a indústria da música, bom, agora a web descentralizada vai quebrar as centralizadas da Web 2. Só que o engraçado é que cada vez com menos tempo, né? Se for olhar... Cada vez com menos tempo. Indústrias de gravadoras gravaram o quê? 50, 60 anos. O Spotify tem o quê? 15, 20? Então já tá fadada e assim vai, né? Assim vai. Isso é o louco, né? Cada vez tem um negócio que atingiu cifras insanas, mas pode estar ameaçado de acabar ou fadado a um fracasso, digamos assim, num período muito curto, né? Porque a coisa tá muito Mas isso também, assim, a economia estuda isso, né? Assim, se olhar os últimos 250 anos de história do ponto de vista econômico, tem vários estudos, né, dos ciclos econômicos, né? Então, os ciclos econômicos, eles são, com o passar do tempo, cada vez mais estreitos e cada vez com um impacto maior.
Né? O impacto quer dizer o tamanho das empresas, o volume financeiro que gera. Por isso que a gente viu nesse último ciclo que a gente viu acompanhar aqui, a gente viu empresas trilionárias, o que não existia no ciclo anterior. Né? Quer dizer, cada vez mais os ciclos são com amplitude maior e mais estreitos. Né? Isso é histórico. Né? E cada ciclo novo, geralmente ele vem acompanhado de uma nova tecnologia que alimenta o próximo ciclo. Então teve lá o ciclo do motor a combustão, depois teve o ciclo do petróleo, o ciclo dos químicos, o ciclo da tecnologia da informação, década de 60 a 70, o ciclo da internet, e agora talvez, né, o Web3 sendo a mola propulsora do novo ciclo. Quem são esses atores do novo ciclo? A gente não sabe. Eu arrisco a dizer que são poucos da Web2 e menos ainda da Web1. Isso que eu ia perguntar agora. Eu arrisco a dizer isso. Assim, eu acho que quem vai liderar o movimento aqui não é quem liderou quem já o tá último. aqui. Não é quem daqui, porque esse cara tem a dependente de trajetória. Para ele quebrar o modelo dele é difícil. Então a tendência aqui é a gente ver coisas novas. Eu ia comentar justamente isso, que eu não tenho certeza se isso que você está falando ou não. Porque, bom, e é difícil a gente falar porque agora a gente está vivendo. É fácil olhar para trás que já aconteceu e é mais fácil dizer o que já aconteceu, né? Mas me parece que esses da Web 2 hoje, eles estão muito mais olhando para a Web 3 do que os caras da Web 1 estavam para a Web 2. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas também é difícil dizer, como você falou, tem todo um histórico, um legado por trás ali que não vai virar uma chave. O exemplo do Spotify matou a charada. Vai ter modelo de negócio que vai acabar. Talvez sim. Talvez mais gente da Web 2 está mais ligada. Senão eu vou morrer, porque esses conceitos todos que a gente está discorrendo aqui, eles são mais conhecidos hoje. Sim, então talvez o cara está um pouco mais ligado nisso. Como é que eu mato o meu próprio negócio? Né? Que, by the way, Schumpeter já dizia isso há 120 anos atrás, né? Quer dizer, cara, inovar é isso, tu tem que matar o teu próprio produto, né? Para conseguir... Né? Mas ainda assim, né? 2010 não foi o Itaú que criou o primeiro banco digital, não foi Santander que criou o primeiro... teve que vir o Nubank, teve que vir o C6, teve que vir outros bancos que criaram suas... E que hoje vale mais do que todos juntos. Hoje vale mais do que todos. O cara que está à frente da companhia ali, o CEO, o líder, enfim... O cara tem que estar com esse pensamento estratégico, bem no que você falou, né? O que eu posso fazer que é uma coisa que poderia matar a minha empresa, mas na prática ainda tem muito cara que entra no operacional e o cara não tá... Cara, Web3 e o que pode ameaçar o meu negócio com isso? Vamos sair na frente e daí também fazer curva de navio não é tão simples. Por isso você comentou que é mais fácil vir um novo. Exato. Né? Não, e também tem uma diferença fundamental agora. Lembra que eu falei no início? A gente vive um momento de computação universal ilimitada. Então hoje, para inovar, tu não precisa mais, como há 20 anos atrás, comprar infraestrutura, contratar gente, montar... Cara, tá tudo lá. O mais importante é ter uma ideia, 3, 4 pessoas vão conectar, vai surgir, fazer MVP, MVP1, MVP2 e tá no ar. É diferente do que inovar há 20 anos atrás, 25 anos atrás. É muito diferente. É absolutamente diferente. Então é mais fácil hoje. É mais fácil. A partir de uma boa ideia... A rampagem é mais rápida, né? Cara, e assim, tem dinheiro... sobrando para investir aqui. Né? E aí, bons projetos para a Web 3 ou para a Web 2 captam muito mais fácil do que um bom projeto numa empresa Web 1. Porque a empresa Web 1 ela tem dificuldade de se movimentar, ela é o Titanic se movimentar. Então, assim, se pensar, é paradoxal isso, porque se tu pegar assim, o cara construiu uma estrada de sucesso, o cara é bem estabelecido, mas ele não tem acesso a esse dinheiro tão fácil. Porque, esse cara aqui já tem que pegar um institucional, um fundo maior, é mais difícil. Cara, o cara da startup aqui com um bom MVP, um bom deck, o cara levanta 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, assim. Mais ainda se está olhando para a Web3. Né? Porque o dinheiro para investimento ele vai estar para o futuro, não para o passado. Né? Então, o cara que está começando agora, ou pensando em começar agora, ele talvez capte muito melhor do que o cara que está 10, 15 anos rodando, 20 anos rodando. Falando em começando, eu acho que nesse mundo todo, falando de blockchain, cripto e tal, acho que o famoso metaverso tá vindo aí, depois que o Zuckerberg mudou tudo para meta e tal. E o que tu vê disso tudo, Fábio? O que tu vê? Porque assim, e aí entra a questão do que você comentou, que a descentralização é questionável, né? Ainda é muito novo para muita gente. Fala em metaverso, você sabe, sei que é um negócio na internet, mas não sei o que é e tal. Mas realmente nem o próprio metaverso ainda tem algo consolidado do que ele existe, como é que ele funciona. Tu vê, existe muito mais um merchandising em cima disso, das próprias companhias, não só o próprio Facebook, a própria Meta agora, mas você falou a Nike lançando tal ação, a BMW lançando tal ação,
a NBA lançando cada um é de um lugar diferente, de um jeito isolado, nada se conversa. Mas a tendência é isso ser uma coisa única, que vai tudo se conversar conectado, ou não vai ser descentralizado mesmo e cada um faz do seu jeito? O que tu acha que vai ser esse movimento? Boa reflexão. Primeiro ponto é o seguinte, né? Eu acho que o metaverso não é para tão cedo, tá? Eu acho que ele ainda tem uma estrada maior para se consolidar, né? Mas se a gente pensar em Second Life, sim, 2004. Se a gente pensar em Google Glass, né, 2012, né, Google Glass, 2007 na verdade, né, antes disso, né? Então assim tem vários projetos que são iniciativas que servem para assentar as bases, para discutir o conceito. Quer dizer, muito cedo, ela foi lançada muito cedo do que a própria maturidade da sociedade estava pronta. E que o recurso, né, tecnológico, ninguém tinha máquina para rodar Second Life com qualidade, né? Ninguém tinha estrutura, né? Então, bom, Google Glass, toda a discussão ética de Google Glass, pode ou não pode entrar em lugar fechado. Né? Bom, mas serviu como uma maturidade. Quando a gente escuta o Zuckerberg falando, quando ele comprou a Rift dos óculos lá, faz 7 anos que ele comprou aquela empresa de óculos. Todo mundo diz, cara, que loucura, para que comprar óculos de... Cara, era para, começar a construir bases para o que no futuro venha a ser o metaverso. Né? Agora, assim, centralização versus descentralização. Isso não é uma escolha que a gente faz, assim, a priori. A tecnologia ela não tem essa característica, eu sou centralizado, sou descentralizado. Isso aqui é uma consequência do que acaba as pessoas acreditando como verdade na tecnologia. Então, se o mundo vai ser mais descentralizado ou não no futuro, eu não sei. Não sei, ninguém consegue afirmar. Sim. O importante existem mecanismos para isso hoje, melhores do que os que existiam antes. Porque quando chegou a internet, ali, há 20 e poucos anos atrás, a gente disse, nossa, que legal, agora o mundo é flat, agora a gente pode interagir com qualquer parte do mundo, agora a gente tem essa, né, tudo é global. E de fato foi, a gente não pode negar isso, né, que tudo facilitou muito. Mas teve um preço, né, teve um preço que foi o preço talvez da nossa, da violação dos nossos dados, sei lá o que fazem com essa massa de dados que a gente produz, mas isso está nas mãos de poucos. Né? Será que a Web3 vai ser descentralizada ou não? Ou talvez vai ser mais centralizada ainda, ou talvez algumas poucas organizações vão conseguir tomar conta, né, desse mecanismo. Isso a gente não sabe, isso é muito cedo ainda. Sim. Se as bases econômicas vão ser rompidas também. Porque até hoje a gente viveu assim, economia capitalista busca pela maximização do lucro e a tecnologia como um meio de maximizar lucro. Distância entre os mais ricos e os mais pobres está aumentando. Né? Os maiores bilionários do planeta, cada vez mais bilionários. Né? As primeiras pessoas começando a dizer, opa, daqui a mais 2 anos a gente vai ter o trilionário. Né? Cara, isso não era uma realidade Não. Né? 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Bom, e a tecnologia foi um meio que viabilizou isso. Né? Das 10 maiores do planeta, 7 são de tecnologia. Né? Dos maiores bilionários, a maioria é de tecnologia. Quer dizer, a tecnologia foi um meio para piorar a distribuição de renda da sociedade. Se for ver o quão louco era, pouco mais de 20 anos atrás, o mundo ainda era meio feudal no sentido de a grande economia mundial estava na mão de insumos, né? Ferro, metal, commodity. Hoje em dia a economia mundial não é mais esse é serviço. Essa inversão de pirâmide aconteceu muito forte. Assim. A base da economia ela era muito forte em itens físicos, né? Logística, commodities. Né? E o digital ele tinha pouca relevância na economia. Né? Agora inverteu. Agora definitivamente o que tem mais valor é o abstrato, o digital. Porque ele flui mais, ele tem mais liquidez, ele é global e ele é mais barato para se replicar, para se reproduzir. Então inverteu. As maiores fortunas estão na mão de quem opera o intangível, o digital. Sim. As maiores empresas são as de tecnologia. E isso é um caminho. Se o mercado financeiro reconhece essas empresas como as maiores, né, em termos de valorização, porque acredita que esse é um caminho melhor do que o acreditar nas commodities. Que não vão deixar de existir. O mundo eu vou continuar comendo, vocês vão continuar comendo, se vestindo, alguém vai ter que produzir, mas vai ser de um jeito diferente. E quanto mais tecnologia tiver embarcado nos produtos, melhor. Aliás, melhor para aquela empresa continuar viva. Né? Então amanhã depois a gente vai ter rastreabilidade dos produtos, vai ser em blockchain.
Então eu vou lá, nós vamos comprar o vinho, a gente vai pegar o vinho, vai ter um blockchain do escanear vinho. aqui. Cara, nem vou saber que tem blockchain, mas eu vou dizer, opa, eu vi onde é que foi a videira, onde é que foi, quanto tempo ficou na barrica de carvalho, e eu sei, cara, por saber que está em blockchain, eu vou confiar mais, eu prefiro comprar esse vinho do que esse que não é Sim. rastreado. Isso vai acontecer naturalmente, esse é um caminho natural. Assim como, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, jamais a gente diria que a gente consumiria tanto pela internet e e-commerce. Sim. Né? Aquela geração lá dizendo, não, capaz que eu vou comprar pela internet, botar meus dados de cartão de Sim, crédito. tá louco. Cara, a geração que veio depois, ela não suporta mais ir na loja. Ela não suporta mais. Não. A geração dos meus filhos, ela não vai ser raro querer sair para ir numa loja, né? Seja lá o que for. E vai ser tudo via online. Cara, será que a próxima onda, por exemplo, de finanças vai ser cripto? É. E eu diria que sim, porque assim, cara, não sei se a minha filha, que tem 9 anos, hoje vai querer abrir uma conta bancária. Não sei, talvez ela diga assim, pai, pra quê? Se todo mundo da minha geração usa cripto. E é assim que faz a transição, né? Quer dizer, quando troca de geração. É quando troca de geração, né? É quando troca Cara, de e abre geração. é muito louco, né? Abre uma possibilidade muito grande de você transacionar coisas com qualquer pessoa do mundo, né? É muito louco as Sem possibilidades passar que você por tem. nenhum sistema. Cara, eu tenho uma conta, sei lá, numa Binance, Coinbase da vida. Amanhã eu quero ir pra Austrália. Cara, você tem acesso a capital em qualquer lugar. É muito surreal os conceitos, né? É diferente. Cara, é diferente. Quebra a lógica atual. E é mais fácil. Que E é É melhor. mais fácil, exato. mais barato, mais É, fácil, mais barato. melhor, fluido, digital, tá no celular. Sim. Assim. Cara, é muito louco. E é mais é justamente isso, não depende de uma instituição, né? Não depende de uma empresa. Até ali, né? É. Tá, mas se depende da Binance, então não é tão não é. descentralizado. Exato. Tu entendeu? Não é Então por isso que eu tão- digo que eu não sei se vai ser tão descentralizado. Porque as pessoas não sabem hoje conectar o wallet. A gente fez um projeto para uma empresa, a empresa essa de crédito de carbono do Brasil, chama Moss. E a Moss comprou terras na Amazônia. Terra na Amazônia para proteção ambiental é muito barato, tu comprar mata nativa. E a gente criou tokens NFT que representam 1 hectare de terra da Amazônia. Então tu pode comprar 1 hectare de terra da Amazônia, tem um NFT que representa Sim. 1 hectare de terra da Amazônia. Não para construir lá. Não. Para proteção ambiental. Tu compra para proteger aquela área, tá? E, bom, tem um dinheiro infinito querendo Sim. proteger a Amazônia. Então a gente criou esse projeto, publicamos na loja, na nossa plataforma lá. A gente tem uma plataforma de NFT, que é o que foi usado pela Volkswagen, pela Simple Music que está lançando, pela Melissa da Grenene. Tem uma galera usando, né, a nossa plataforma para lançar seus Legal. NFTs, né, para acelerar a ida para a Web3. Nessa loja, né, nesse NFT, nessa plataforma NFT da Moss, só tem um jeito de comprar, com cripto. Tu entra nela e tu conecta a tua wallet na loja. E aí tu transfere cripto para receber o NFT na troca. Não pode pagar com outra forma que não seja cripto. Tá? Já o projeto da Volkswagen, ele é cripto, Pix e cartão de crédito. Para viabilizar o usuário que não sabe usar. Exato. Clube de futebol, um outro exemplo. Não vai ter clube de futebol que vai lançar NFT em cripto. Puramente. Porque senão ninguém compra, ninguém Exato. sabe usar. Exato. Ninguém sabe usar. Então tu tem que viabilizar, tu tem que ter uma wallet as a service e vender Pix. O cara tem que entrar e fazer um Pix lá de 40 pila, 50 pila e receber Mas aí o tem as NFT. empresas de wallet. Tem as empresas que tem as carteiras que vão fazer tu comprar, pelo menos no primeiro momento, né? Pra Não, comprar aqui. bom, depende. Pode ser. Mas pode comprar no mercado descentralizado. Pode. Mas Tu talvez... pode pegar, instalar teu Sim. MetaMask, conectar num Uniswap, num SushiSwap e comprar tua cripto. Totalmente descentralizado. Exato, só que daí já tá dependendo do conhecimento técnico um pouco mais Que avançado. não existe. Que não existe. Na minha geração e na tua. Exato. Na dos meus filhos vai. Eu ia Na dizer, dos talvez, teus filhos vai. Entendeu? talvez aí que vai entrando as gerações, né? Que vai, É tipo, isso. a próxima geração vai usar de um jeito, a próxima de Isso. outro. É uma por isso que atração, né? por isso que o investimento vai para cá. Porque ninguém quer investir em empresa Pra cá, aqui tá fadado. que não vai prosperar. Ou que pode até prosperar, não tô, Mas óbvio num que curto vai, prazo, entendeu? né? Mas assim, qual é a tendência agora? Cara, a tendência é Web3, então eu vou investir em Web3. Então assim, tem uma montanha de dinheiro para investir em startups de Web3. Os caras não encontram bons projetos, na verdade, né? Sim. Cara, dá pra fritar a cabeça Tem. esse papo, hein, cara? Pensando em possibilidades aqui. Se quiser, dá pra ficar um dia inteiro falando desse assunto, né, Fábio? E tem um oceano azul de oportunidade, né? Tem um Caraca. oceano azul. Tem um oceano azul. Tem E tu começa a muita integrar essas coisas, porque assim, alguém tem que criar o caminho para chegar na Web3 para aquela turma de lá. Sim. Sim. Então, assim, quando a gente conectou com a Volkswagen para fazer o projeto, a gente disse, cara, como é que vocês vão entrar no mundo Web3 se não for desse jeito? Vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para os caras entrarem. Então, cara, vem para cá, sobe a tua plataforma
na garagem digital da Volkswagen que está na forma de NFT. Mas não é só isso, não é só vender o ativo digital. Diz o seguinte, cara, o cara que tem o NFT, ele tem desconto na revisão. Ou todo comprador de um Volkswagen ganha um NFT do seu Volkswagen. Quer dizer assim, ele ganha uma versão digital do seu carro, que no futuro talvez valha alguma coisa. Né? Ou, eventualmente, a rastreabilidade do uso do que fizer no teu carro passa a estar vinculado nesse NFT para te vender o carro com a garantia no NFT. Então, cara, esses mundos têm que se conectar. Não é só o digital. Sim. Só o colecionável digital não vai... Tem que ter a conectividade com algo tangível, né? Exato. Mas é embrionário, então vai acontecer. E vai ter coisas boas e coisas ruins, vai ter aprendizados, vai ter coisas que vão falhar no caminho. Mas esse é um caminho que eu acredito. Fábio, cara, obrigado pelo papo. Acho que a ideia era essa, tá? A ideia era bater papo mesmo, explicar pra galera que tá nos ouvindo, entender um pouquinho mais desse mundo. Cara, já te convido a vir mais um dia aqui uma vez, que, cara... Mais uns. Tem papo aí pra muita coisa. Vai ser um prazer. Deixa eu aproveitar, quer te apresentar, dizer como é que a galera te acha no LinkedIn, nas empresas que tu gerencia, nas tuas empresas. Fica à vontade. Não, ótimo, assim, LinkedIn é o caminho, né? Me encontra lá, Fábio Jungs no LinkedIn, vou me achar fácil lá, né? E hoje eu estou liderando, né, a Soul, né, que é a empresa que eu tô dedicado. Soul Cloud, né? A Soul Cloud, né, orientada para cloud, né? Ativo tem, né, outros sócios meus que estão lá cuidando, né? E é engraçado porque assim a gente vive esses mundos, né? Assim, Ativo vem de uma origem mais quase que uma empresa lá da Web 1.0, quando eu digo, né? A Soul Cloud aqui na 2.0 e a 1% que a gente tem experimentado uma liberdade. Mas já mostra que tens um diferencial, né? Que enquanto outras empresas estagnam lá, tu tá andando para lá e assim vai, né? Quem sabe tá lá com 80 anos na Web 4, Web 5 por aí, né? Maravilha. Fábio, obrigado pelo abraço, cara. Muito Obrigado bom. mesmo, Obrigado. Prazer te conhecer. Top demais.